Há alguns anos atrás eu passava longe dos filmes de terror ou até mesmo daqueles filmes que tivessem um suspense um pouquinho mais pesado ou que aparecesse alguma criatura monstruosa, eu nem chegava a assistir. Mas hoje em dia o terror é um dos meus gêneros cinematográficos preferidos e um dos melhores filmes de terror que eu já assisti em toda a minha vida é um filme chamado O Ritual. Esse filme, além de ser aterrorizante, ele possui uma história muito legal, então é exatamente sobre esse filme que eu irei comentar com vocês aqui nesse vídeo, onde eu vou fazer uma crítica, uma análise sobre o filme O Ritual. Então se vocês gostam aí de filmes de terror, vocês vão se inscrever aqui no canal, deixar o seu like, porque o seu like ele é muito importante, ele ajuda demais no crescimento do canal. Então bora lá começar esse vídeo. Para quem acompanha aí o podcast do Diário do Cinema, sabe muito bem da minha relação com os filmes de terror. E, inclusive, quem não acompanha, o link do nosso podcast está aqui na descrição do vídeo para vocês. E lá eu gravei um episódio onde eu comento especificamente só sobre filmes de terror e eu falo que uma das coisas que mais me faz gostar de um filme de terror é a história, do que não necessariamente aqueles filmes que estão preocupados em fazer a gente tomar susto. É claro que no filme O Ritual é um filme que dá muito medo, você leva alguns sustos, mas algo que me encantou por ele foi a boa história e principalmente os personagens. Todos os personagens aqui eles possuem as suas próprias características que são desenvolvidas ao longo do filme inteiro e é muito interessante de você ver a interação entre eles, principalmente aquela interação que sempre vai gerando aquele desconforto e um clima de confronto. Um grande exemplo que a gente pode dar disso é a dupla de protagonistas, que é interpretada pelo Anthony Hopkins e o ator Colin não sei das quantas, que o segundo nome dele eu não sei pronunciar, mas eu vou colocar o nome dele aqui embaixo no vídeo para vocês. Cara, esses dois trabalhando junto é simplesmente sensacional e você observa que o ator Colin não sei do que, como ele é o ator principal, você observa que em diversos momentos ele não se deixa intimidar pela presença esmagadora que o Anthony Hopkins tem em cena. Você vê que ele é um ator muito mais jovem, inclusive depois que eu terminei de assistir o filme, eu fui pesquisar um pouquinho mais, sobre o filme, ver quem foi a equipe que participou por trás dele e eu pesquisei um pouquinho sobre a carreira desse ator e vi que depois do filme O Ritual ele não chegou a lançar mais filmes, o que é uma pena porque ele realmente demonstrava ser um ator muito promissor. É muito interessante todos os desenvolvimentos que ele vai ter ao longo do filme e é interessante de você ver que ele é um jovem que está estudando para ser padre e ele é um jovem que está demonstrando ter um grande potencial para ser um padre e até mesmo um exorcista. E é interessante que você vê que ele se destaca muito mais dos outros alunos que também estão estudando para ser padre. E é interessante de você ver aquela arrogância dele, aquele espírito questionador que ele tem ao longo do filme todo, e quando ele bate de frente com o personagem do Anthony Hopkins, que é um ator, que é um personagem no caso que não abaixa a cabeça de jeito nenhum, o duelo entre esses dois é muito interessante. E por mais que esse ator Colin ele esteja excelente aqui nesse filme, ele não chega aos pés do mestre, do gênio Anthony Hopkins. Eu sou um pouquinho suspeito para falar sobre o Anthony Hopkins porque ele é um dos meus atores preferidos. Inclusive eu gravei um vídeo aqui no canal onde eu conto a história dele, eu vou deixar o link aqui no card para vocês. E eu achei muito interessante a dualidade que o personagem do Anthony Hopkins tem de ser aquele cara meio debochado com tudo, demonstrando ter até uma certa malandragem, ao mesmo tempo que ele é um cara que consegue impor muito respeito e autoridade, principalmente ali nos momentos de exorcismo. Você vê que o ator, mesmo estando com a idade um pouco mais avançada, ele se expressa muito bem fisicamente, então ele consegue criar todo um clima de tensão muito pesado apenas com a sua interpretação. E tem uma personagem aqui que aparece nesse filme que eu gostei muito que ela apareceu e vale a pena destacar aqui, é a personagem da atriz Alice Braga. Sim, temos uma brasileira aqui nesse filme e eu achei muito legal quando ela apareceu, porque até então eu não sabia que essa atriz estava no filme e eu particularmente eu gosto bastante de quando atores brasileiros eles participam desses filmes hollywoodianos, e no caso a personagem dela, ela tem uma função muito importante aqui na narrativa, que eu diria até por um lado que seria um pouco de preguiça e falta de criatividade dos roteiristas do filme se o filme não fosse baseado em fatos reais, porque no caso você observa que a personagem ela tem uma função muito específica e é muito conveniente, ela tem certos contatos que ajuda o padre mais jovem a resolver o conflito e o problema do filme de uma forma muito mais rápida e fácil. Mas esse meu argumento de falar que os roteiristas eles tiveram um pouco de falta de criatividade com a personagem dela, ele não é muito válido a partir do momento que a gente leva em
consideração que o filme ele é baseado em fatos reais, então a personagem dela, ela pode ter realmente existido e feito tudo o que ela fez ali para ajudar o padre mais jovem a resolver o problema da presença da criatura demoníaca, que inclusive é muito bem apresentada nesse filme e muito bem desenvolvida. Essa questão aí da presença demoníaca, ela sempre está presente aí em praticamente todos os filmes de terror, e nesse filme aqui de terror não é diferente, só que o interessante desse filme aqui é que eles trabalham essa presença demoníaca de uma forma muito diferente, fugindo de uma série de clichês e de coisas batidas e genéricas dos filmes de terror. Então você vai tendo ali constantemente ao longo do filme uma quebra de perspectiva. O que você acha que é uma coisa se transforma em outra, então você vai ver ali que o filme ele não tem um objetivo específico no começo, então você fica muito mais tenso e querendo prestar atenção nos detalhes, porque você não sabe para onde o filme ele quer ir e você não sabe qual é o objetivo no começo do filme. E é interessante porque ao longo do filme inteiro são colocados diversos elementos e detalhes ao longo da trama que são muito importantes, principalmente na resolução do problema final, que é resolver aí a questão dessa presença demoníaca que está possuindo uma menina ali, que eu esqueci agora o nome da atriz, mas inclusive é uma atriz que manda muito bem, principalmente ali nos momentos de possessão demoníaca. Cara, ela realmente dá um show, e é muito interessante como eles vão trabalhando toda essa misticidade dessa criatura demoníaca, e eu achei muito interessante que ele é um cara que está estudando para ser padre e ao mesmo tempo ele questiona muitas vezes a existência de Deus. Eu particularmente, eu nunca assisti um filme de terror que um personagem ele tinha essa característica de ele tá lidando com a criatura demoníaca e ele muitas vezes questiona a existência de Deus. É claro que eu sou uma pessoa que, como eu disse, eu tô começando a assistir os filmes de terror há pouco tempo, então não tenho tanto repertório para dar outros exemplos de filmes que também trabalham com essa temática, mas eu achei isso muito interessante. E a partir disso, de ele ficar questionando diversas vezes a figura de Deus, é legal porque o filme ele vai criando toda uma estética muito mais, não diria fantasiosa, mas uma estética muito gótica, principalmente através ali dos efeitos visuais, da trilha sonora e do cenário do filme. E é interessante você observar como o cenário do filme, ele sempre está composto de objetos e de outros detalhes com cores mais escuras que estão com aparência desgastadas e velha, dando um clima muito gótico para o filme. E a trilha sonora do filme ela consegue te envolver ali muito bem ao longo do filme inteiro. Esse é um tipo de filme que você observa que muitas vezes ele chega a flertar com o suspense, e esse talvez seja um dos pontos que desagrade muitas pessoas que assistem filme de terror, porque elas vão entrar com a mentalidade aqui nesse filme de querer tomar susto e ver aquele terror pesadão, e não vai ser isso que elas vão encontrar aqui. E foi exatamente esse um dos motivos que me fez gostar muito desse filme, porque a história do filme é muito boa. Você não fica com medo do filme de tomar susto, você fica com medo do filme pelo clima pesado que é criado através de diversos elementos cinematográficos, como eu disse, a trilha sonora, o cenário, a montagem do filme, a atuação que é essencial o filme todo. Então, com certeza, O Ritual é um dos melhores filmes de terror que eu já assisti em toda a minha vida, mas é claro que essa daqui é apenas a minha opinião sobre o filme. Eu não sou o dono da verdade absoluta e queria saber a opinião de vocês em relação a esse filme. Então, deixa aí nos comentários o que vocês acharam sobre esse filme. Se vocês gostaram desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o like e ativa a notificação, porque a gente está lançando aqui vídeo toda semana, e vídeos aí muito interessantes onde a gente conversa sobre o cinema de uma forma geral. Então é isso, pessoal, até a próxima semana com mais um vídeo do Diário do Cinema.